você pensa que para ser mais produtivo você precisa de mais tempo, mas na verdade você não precisa de mais tempo. E eu também pensava assim, e eu percebi que tem algumas coisinhas que a gente faz no dia a dia da gente que simplesmente suga o nosso tempo de crochê. Mas antes de ir pros top 3 vilões do crochê que roubam o seu tempo, deixa eu me apresentar. Eu sou Graciela, sou a responsável aqui pelo canal Graça e Crochê com Deus. E aqui nesse canal você vai encontrar dicas, inspirações de cores e muito mais. Então, se você quiser, já se inscreva, deixa o like e comenta para estar me ajudando a engajar o meu canal. Então, vamos para o top 1. O primeiro maior vilão, sem dúvida, é o celular. Porque durante o dia a gente não percebe e a gente começa a responder mensagem no WhatsApp, a ficar rodando feed, olhando postagens lá no Instagram, e vai clicando, e nisso você perde vários minutos preciosos do seu dia, que no final do dia, no final da semana, vai dar várias horas. Eu aqui tenho 2 horas por dia durante a semana para mim estar crochetando. Os únicos dias que eu tenho mais tempo é durante o fim de semana, de sábado e domingo. Então eu não posso me dar o luxo de estar cometendo esse erro. E eu confesso que eu estava cometendo esse erro. Eu até baixando o jogo estava. E eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que investir o meu tempo no meu sonho. Então tem coisas que neste momento você vai ter que largar de lado para estar investindo no seu sonho, que é o celular. E como que eu controlo isso? Porque é uma coisa, é um vício, né? Não é fácil de largar. E como que eu controlo isso? Eu comecei a cronometrar o tempo que eu crocheto. Numa empresa, quando você entra na empresa, aquele horário determinado é para trabalhar. E é assim que eu tô fazendo aqui. Por exemplo, eu comecei agora a crochetar. Eu coloquei o cronômetro rodar. Agora eu não coloquei porque eu tô gravando o vídeo, né? Mas quando eu começo, peguei na agulha, eu coloco o cronometrar o relógio. E daí assim, preciso ir no banheiro, eu pauso o relógio, vou no banheiro. Preciso lavar uma louça, fazer uma comida, botar uma roupa a lavar, coloco o cronômetro para pausar. Voltei para a agulha, boto rodar o cronômetro. E eu faço esse controle das minhas horas semanais. E daí, o que eu faço? Eu pego um caderno e vou colocando. Segunda, crochetei 1h30. Terça, crochetei 2 horas. E assim vou cronometrando. No fim de semana também pretendo estar fazendo isso. E eu percebi que isso ajuda muito, porque eu sento aqui, coloco o cronômetro e coloco um vídeo ali para assistir, eu não fico clicando ali. Eu paro de responder mensagem. Se precisar responder uma mensagem urgente, pausa o cronômetro, vai lá, responde a mensagem. E assim você vai estar controlando esse vício no celular. O segundo maior vilão do crochê é ficar pegando peças, encomendas difíceis de fazer. Peças muito elaboradas com picô, peças que você nunca fez, nem sabe como que faz. Você vai conseguir fazer? Provavelmente vai, porque a crocheteira, se ela quiser, ela consegue fazer qualquer peça, olhando a foto. Só que você vai quebrar muita cabeça, você vai desmanchar, você vai perder tempo. Você não pode se dar esse luxo. Quem tem pouco tempo não pode se dar esse luxo de ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa. Então, você nunca vai pegar uma encomenda mais elaborada? Não é isso. Não é que você nunca vai pegar uma encomenda mais elaborada. Só que eu aqui tô começando a fazer uma coisa que eu não fazia, inclusive, que é montar um catálogo, né? Tipo esse tapete aqui que eu tô fazendo. É um tapete rápido, fácil, e a única coisa que é mais elaboradinha nele, entre aspas, né, que demora um pouquinho mais, é o bico, porque vai picô. Só que é muito rápido de fazer esse tapete. Esse aqui vai ser um tapete que vai entrar no meu catálogo para encomenda. Então, eu tô me organizando assim. Antes eu não fazia, eu devia ter feito isso muito tempo atrás. E eu peguei essa ideia lá na Sala Crochê. Vou estar deixando o link na descrição, da onde ela ensina como fazer o catálogo.
E por que é tão importante esse catálogo? Toda peça que tu vai fazer, você vai pesar, vai medir, vai colocar as informações mais importantes num caderninho. Aí tu bate uma foto bem caprichada, assim, bem bonita mesmo, que mostre a beleza da peça, não coloca filtro para não alterar a cor. Aí você vai lá no teu catálogo, que eu vou deixar como que faz aqui, eu vou deixar o link, né, da videoaula dela. Até se você for lá no canal dela, diz que você veio pelo meu canal Graça e Crochê com Deus, eu vou ficar muito feliz, tá? E lá ela ensina, né? E daí você vai colocar essa peça que você acha que é fácil, que você gostaria de fazer mais vezes, porque quando você coloca no teu catálogo uma peça por encomenda, você tem que saber que você às vezes vai fazer mais vezes essa peça, né? E coloca lá. Isso vai estar te ajudando. Com o tempo você vai ter bastante peças lá, né? Que a gente vai fazendo, entendeu? E daí, assim você vai evitar de estar pegando peças muito difíceis. Passadeira de 2 metros, coisa assim, eu não pego aqui, tá? Eu realmente não pego. Peça com aplique eu nunca fiz. E nem quero fazer, eu corro disso. Eu acho que a gente não tem necessidade de estar fazendo tudo. Se um dia eu fizer, vai ser para pronta entrega. Vai ser para botar ali para vender, porque eu fiz, porque eu quis. Porque inclusive eu vendo a pronta entrega e por encomenda, né? Então eu tenho lá, eu tô criando no meu catálogo a lista de pronta entrega, de tudo que eu tenho de pronta entrega. E eu tô criando a lista de peças que eu vou pegar por encomenda. Esse aqui já vai se encaixar nas encomendas, né? Porque ele já é, inclusive, uma encomenda, né? Eu já vendi 2 desses. Mas vamos voltar pro foco do vídeo, que é, cria um catálogo. Isso vai te ajudar a evitar ter que ficar dizendo, ó, eu não faço isso. Simplesmente tu falar pra cliente, ó, eu vou estar te mandando meu catálogo e essas são as peças que eu pego por encomenda e esses são os tamanhos que eu aceito. Aí tu coloca lá, tipo, jogo de cozinha modelo Janine, por exemplo, que é esse daqui que eu tô fazendo. Aí tu coloca lá, aceita encomendas até 1,5 metro de passadeira, um exemplo, né? E daí você faz o teu cálculo bem certinho. Isso vai te ajudar também a não estar perdendo dinheiro. Por quê? Muitas das vezes a gente pega encomenda sem saber quanto que a gente vai gastar de material, quanto tempo demora para fazer aquela peça. E normalmente na primeira peça a gente perde dinheiro. Então, isso é muito importante, criar um catálogo e não ficar pegando todo tipo de peça. Se você tem 1 mês para crochetar, você pode estar pegando, por exemplo, uma encomenda mais elaborada. No meu catálogo, eu vou estar botando, por exemplo, um modelo de cozinha mais elaborado, um modelo de banheiro mais elaborado. Vou estar colocando preço justo, quem quiser encomendar, que encomende. E daí, se, por exemplo, eu pegar esse tipo de encomenda, eu vou pegar uma no mês. Eu não vou pegar 5 encomendas dessa. Entendeu? Eu vou dizer, ó, esse mês, peças elaboradas já esgotou as vagas. Tem vaga pro mês que vem, entendeu? E assim eu vou indo. E a terceira, o terceiro maior vilão, vai doer um pouquinho em algumas pessoas, mas eu não tô aqui pra te magoar, te entristecer, te deixar pra baixo. Eu tô aqui pra te ajudar como uma amiga. E amigos de verdade não ficam passando a mão, tá bom? Não fica ali só elogiando, só falando bem. Tem momentos que a gente precisa receber um sacode pra acordar pra vida. E como o meu canal tem um nome muito de identidade cristã, eu quero estar passando uma passagem da Bíblia. Se você não é cristão e quiser sair do vídeo, pular, pode se sentir à vontade, tá bom? Você não é obrigado a assistir. E aqui eu vou estar falando em Provérbios 6:6, que fala sobre a preguiça, meninas. Dói um pouquinho, eu me incluo nesse grupo. Não é sempre que a gente tá com vontade de fazer as coisas que tem que ser feita e dá preguiça, né? Mas a palavra de Deus nos ensina aqui, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado.
E essa passagem da Bíblia nos ensina que a formiguinha, ela é um bichinho tão pequenininho, né? Tão pequenininho, mas de pouquinho em pouquinho elas vão enchendo o formigueiro delas de alimento, né? E elas não têm preguiça, elas estão sempre ali trabalhando, mesmo sendo tão pequenininhas, porque elas sabem que se elas não trabalhar, ninguém vai fazer por elas. Ou seja, ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Se você não pegar na agulha, se você não se comprometer de ter um horário para trabalhar, não de tipo ter uma rotina super organizada, porque a gente olha na internet e a gente vê, às 5 horas eu acordo, 6 horas eu faço exercício, tal hora não sei o que, aquela rotina super organizada. E a gente sabe que quem tem filho, quem é casado, nem sempre consegue ter essa rotina. Eu aqui tenho um menino atípico, autista. E durante a semana na manhã eu tenho que dar uma atenção para ele nos estudos da escola, porque ele está no primeiro aninho. E é uma parte bem difícil, chata, e só quem tem filho atípico sabe que a gente tem que ficar ali. Não é assim, faz de novo, tem que ficar ali, entendeu? Insistindo. E a minha semana é assim, eu vou explicar um pouquinho da minha rotina aqui. Eu sei que pode se tornar um pouco entediante, mas é necessário para vocês terem uma noção. Durante a semana, no período da manhã, eu cuido do meu filho e faço crochê. Só que na manhã eu tenho umas 2 horinhas, 1 hora e meia, às vezes um pouco mais, que nem hoje ele foi para a terapia dele do AE. Eu tenho um pouquinho de tempo para mim estar gravando meu vídeo e eu tô aqui aproveitando. Demanda tempo, mas é uma sementinha que eu tô plantando que eu creio que um dia vai florescer, né? Em nome de Jesus. E até às 1 hora eu cuido dele, arrumo ele, faço comida quando precisa. Porque às vezes eu adianto a janta, às vezes o meu esposo faz à tarde. A partir das 1 hora até às 11 horas e meia da noite, eu trabalho na costura. Eu sou costureira, eu trabalho em casa, na malharia do meu pai, costurando, né? E se eu não me organizar, o pouco tempo que eu tenho vai pelo ralo, porque é muito pouco tempo. E dá canseira, gente, dá preguiça. Não é nem preguiça, é cansaço às vezes, sabe? É cansaço mesmo. Às vezes não é preguiça que você tem. Tem questões que são preguiça, sim. Mas tem questões que é cansaço, meninas. Que a gente chega e diz, eu quero descansar. Só que a gente não descansa, a gente fica na frente do celular, né? Essa que é a verdade. E se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer caminhada por você. Ninguém vai lavar a louça que precisa ser lavada por você. Ninguém vai fazer nada por você. Você tem que fazer sozinha. A gente, quando cresce, a gente vira adulto, a gente não tem mais a mãe para estar fazendo a nossa comidinha, lavando a nossa louça, fazendo as coisas que precisa ser feito pra gente. E eu gosto muito da youtuber Kim. Ela fala muito sobre isso. Quando a gente cresce, a gente tem que acordar para a vida. A gente acha que alguém vai vir nos socorrer e não vai. Então, pessoal, eu tive que pausar um pouco aqui porque meu esposo apareceu aqui e ninguém vai socorrer a gente, e é sobre isso que eu queria estar falando. Foram esses top 3 vilões. Tem mais vilões? Tem muito mais vilões. E cabe a gente identificar esses pequenos errinhos que a gente comete e mudar, parar de se vitimizar, porque muitas das vezes a gente se vitimiza demais e acaba escondendo, mascarando essa situação de ficar no celular, de ter preguiça, de ficar pegando encomendas, né? Que são muito difíceis de fazer. Tem muitas outras coisas que podem ajudar a estar sendo mais produtiva também, né? Nesse vídeo eu falei dos vilões que atrapalham, né? Se você quiser, eu posso estar trazendo um vídeo falando sobre quais são as coisas que ajudam a ser mais produtivos, né? Esse vídeo seria mais para identificar alguns problemas, né, na sua produtividade. Então, esse foi o vídeo que eu queria estar fazendo para vocês, né, que eu fiz.
E eu agradeço por você, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, seu comentário. Me fala nos comentários se você comete algum desses erros, para estar também me ajudando aqui no meu canal, né? Porque não é fácil. Às vezes dá um desânimo quando eu gravo um vídeo e ele não passa nem de 100 visualizações, mas eu sei que o erro não é de vocês, o erro é meu. Eu tenho que estar melhorando o conteúdo, melhorando, trazendo assuntos realmente relevantes para vocês. Então, se esse assunto foi relevante para você, se você sentiu uma certa dorzinha quando eu falei da preguiça do celular, porque não é pra. Mesmo que gere um desconforto, tem desconfortos que vêm pro bem. Tem desconfortos que fazem você acordar pra vida. E é isso que eu quis passar nesse vídeo. E obrigado por ter assistido até aqui. E que Deus abençoe a sua vida. E tchau, até o próximo vídeo.